Os eleitos e não eleitos, não é? Da Confissão de Fé de Westminster. Estamos no capítulo 3, certo? Veja bem. O número dos predestinados. Vocês têm? Qual é o número? Quantos? 144. Eu fiquei confuso agora. Eu digo, será que já vai encontrar eles? Aí abri a Bíblia para provar. Tem. Eu assim, 100 eu me lembrei. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas sabe, ele ficou com medo de eu achar daqui, que ele sabe que ele está falando de todo mundo. Não, Pedro, mas alegre, porque eu ia dizer, olha, descobri uma coisa que eu não sabia, porque até onde eu sei, aí veja, esses homens, e o número também dos anjos eleitos e dos anjos caídos, temos esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então, está completamente certo já o número dos anjos que são eleitos. Estes não podem ter um a mais nem um a menos. Está definido completamente o número dos anjos caídos. Não pode ter mais um anjo caído. Nenhum destes também deixar de ser caído e se regenerar. Está definido já. Na questão dos eleitos também. Não pode existir um eleito a mais do que Deus já definiu, e nenhum perdido a mais do que Deus definiu. Nem a mais, nem a menos. O número está completamente definido. Veja só algumas provas desses textos. João 10, do 14 ao 16. Eu vou ler e vocês vão me dizer aonde é que nós podemos daí tirar que Deus tem um número definido, tá bom? Dos seus eleitos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse texto prova que existe um número definido de eleitos ou não? E se prova aonde diz isso? Aprender a interpretar texto, né? Aí o pai escolheu. Como o Pai o quê? Assim como o Pai me escolheu. Me conhece a mim, né? Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Não, essa frase aí diz a respeito dos eleitos. Conheço as minhas ovelhas. Isso, eu conheço as minhas ovelhas. Essa parte daí prova. Sim, alguém ia falar alguma coisa? Foi tu, Ione? Não, o número não, mas que existe um número definido, sim, não é? Porque se ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, então ele está dizendo que todas as ovelhas são conhecidas dele, não é? Não tem como... Na localidade ele já sabe a porção dele. É uma sequência, né? Que você pode colocar para baixo, a situação, vida pelas ovelhas, ou seja, as ovelhas. As que ele conhece, E a continuação também, quando diz assim, ainda tenho outras ovelhas. Como ele sabe que tem outras? Porque ele estava falando das que estavam lá diante dele, não é? Aí depois ele disse, não só desse aprisco aqui, não só dessa época, eu tenho outras ovelhas ainda, que eu ainda vou conduzi-las, mas eu as tenho. Ou seja, ele está deixando bem claro que conhece as ovelhas, que tem elas em seu número ali,
E ainda tem outro número de ovelhas que ele ainda vai conduzi-las. Então ele sabe muito bem o número de ovelhas que ele tem. O 10 ao 29, aonde é que diz que ele conhece, que diz que define como que ele sabendo o número delas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse texto mostra como. Você vê que a palavra conhecer, ela está em destaque. Em cima, no meio, quer dizer, conhecer, quer dizer, aquelas que Jesus conhece. E outra coisa, essas que ele conhece estão aonde? Mas aí está dizendo como? No texto. Olha, irmão, jogando a bola para ti. Aí o 29, das minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, mas elas estão onde? Aonde elas estão? Ele está dizendo. Na mão dele. Elas estão na minha mão e na mão do meu Pai. E daqui não se perderá quantas? Nenhuma. Ou seja, eu tenho todas elas, o número definido delas. Não pode vir um a menos, nem entrar um a mais, porque elas já estão na minha mão, já estão guardadas comigo. Nenhuma vai se perder, tá bom? Esses textos deixam bem claro isso. João 6, do 37 ao 39, veja que interessante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então, se Jesus Cristo não conhecesse o número das ovelhas, ele tinha como salvar todas sem perder nenhuma? Não, ele não ia saber quem, né? Mas observe que ele diz: a vontade do Pai é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Então o Pai sabe o número definido, separou esse número e sabe dele, e disse: olha, essa quantidade de ovelhas pertencem a você, meu filho. Não perca nenhum desse número total que eu estou te dando. Percebem que existe um número definido? Agora, quantos? A gente vai ver mais na frente se é possível entender isso. João 13, 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E aí? Fica claro, né? Eu conheço quem eu escolhi, eu sei o número deles. É antes para que se cumpra as escrituras: aquele que come pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então o Jesus Cristo está dizendo: olha, Judas está entre nós, mas não faz parte de nós. Não é que eu vou perder um, é que ele nunca foi. Ele foi escolhido para um propósito diferente do de vocês, certo? Aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que profetiza o nome do Senhor. Mas observe o selo do Senhor: ele conhece aqueles que pertencem a ele. Então, quem são os que pertencem? Quantos são? Existe um número? Existe. Mas alguém sabe é Deus. Está com quem esse número? A gente vai saber muitos, aqueles que não vão tomar a vacina. Aí pegou pesado. Apocalipse capítulo 6, 11. Veja o que diz: então, cada um deles foi-lhe dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como também igualmente eles foram. Veja que interessante. Os mártires estavam, a alma deles, clamando que Deus exercesse justiça na terra, acabasse com o mal na terra. Aí Deus disse: não, se acalme aí, toma essa vestidura e entenda uma coisa: ainda existem muitos a serem
mortos, como vocês foram. Eu tenho o número deles. Quando se completar esse número, aí eu faço. Mas enquanto o último não entrar, não faço. Porque eu tenho o número deles, entendeu? O 7:4 de Apocalipse. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Opa! Então tem o número 144 mil dos salvos. É isso. Olha o número aparecendo. Mas não é o texto original grego aí, eu vou ficar na Uma boa saída, né? Veja bem, as testemunhas de Jeová se apegam muito nesse texto, viu? Eles usam ao pé da letra, de forma literal, e ele diz inclusive que hoje em dia ninguém mais vai morar com Deus no céu. Não, eles dizem que eles dizem que você conquista pelo menos um milênio se você sair de porta em porta fazendo as boas obras de Jeová, sendo testemunho de Jeová, e vai passar o milênio com Cristo aqui, vai ser um prêmiozinho, depois vai deixar de existir. Não é que alguém vai para o inferno, vai deixar de existir, não é? Aí, é assim, pessoal? Oi. Chegou lá em casa que disse que o céu só ia ter 24 anciãos. Era 24. Não, no caso, é como se fosse uma hierarquia, né? Ele está dizendo que seria 24 ou 24 mil. Não, 24 então deve ser algumas características dos anciãos dele, né? Porque quando diz, a Bíblia fala dos 24 anciãos, ele está fazendo uma junção dos 12 anciãos da tribo de Israel e dos 12 apóstolos. Aí está falando que esses anciãos vão ter destaques realmente lá na glória, né? Agora, eu não lembro da interpretação que eles dão para isso, mas nós entendemos dessa forma. 24 anciãos, ou seja, é a representação daqueles que estavam como sendo o foco do Velho Testamento e o foco do Novo Testamento. Os 12 anciãos do Velho Testamento e os 12 anciãos do Novo Testamento, apóstolos e profetas, que é uma representação do povo de Deus no Velho Testamento, que eram salvos pela graça, e o povo de Deus no Novo Testamento, que era salvo pela graça também. Também porque a gente pega outros textos que falam, olha, enumerava as estrelas, olha, não pode ser contado nos grãos da Não, então. Quer dizer, é algo simbólico. É simbólico. Número em Apocalipse você tem que ter cuidado. Quase nunca é literal, quase nunca. Mas tem, de forma literal, tem. Por exemplo, apesar de ser literal e simbólico ao mesmo tempo, as cartas que foram escritas às 7 igrejas, era literal ou simbólico? Literal, mas isso significa que não estivesse se referindo às igrejas que, a nossa, por exemplo. É quando a gente vai ver justamente as cartas 7, o número 7 está ligado à perfeição. O número 7 fala muito nesse aspecto, né? Não permite mais pegar o modo de dizer. Só existia. Se tudo não for 7, então não vale a pena viver. Porque eles pegam geralmente isso aí. Aí passam a viver coisa que não há necessidade. Eles são 144 mil. Chegou como? Se tu não sabe nem. E você pensar também que ali eram as únicas igrejas que existiam é outro erro, né? Foi as igrejas que Cristo quis representar com cartas que serviriam para nossas. Porque existia a igreja de Roma, não foi falado lá, né? E nas 7 igrejas existiam várias outras igrejas que não foi citado, mas ali era uma representação para todas as demais. Esses 144 mil a gente vai ver lá no final, tá certo? Essa questão. Porque as testemunhas de Jeová usam muito isso. E a coisa mais fácil que tem é de você desfazer a ideia deles dentro desse mesmo capítulo. O anjo que não caiu por ocasião da rebelião, liderada por Lúcifer, que no caso Satanás, nos céus, é porque estava predestinado à preservação do seu estado de obediência. Só não caiu porque ele estava predestinado à preservação da obediência permanente e eterna fidelidade ao seu Rei Supremo. O anjo caído, igualmente pré-ordenado à queda, à perdição, jamais
receberá a comiseração do Deus a quem traiu. O que ele está dizendo é o seguinte: nenhum demônio pode deixar de ser demônio, e nenhum anjo celestial pode deixar de ser celestial e ser de trevas. Não pode mais. Está definido os números. O número, portanto, dos eleitos angélicos permanece o mesmo, e assim será eternamente. Por outro lado, o número dos excluídos do estado de graça, tornando-se demônios, adversários de Deus, promotores do cisma da ordem angélica e participantes da divisão entre eleitos e réprobos no seio da humanidade, esses jamais retornarão à condição privilegiada anteriores. A gente já viu isso, né? Porque Deus não socorre a anjos. Anjos preservados e anjos reprovados foram duas castas fixas, inalteráveis. Formam, né? Isto é, não haverá diminuição dos que permaneceram sobre a autoridade divina em submissão e adoração, como também não acontecerá acréscimo dos rebeldes, demonizados, diabolizados, satanizados, todos definitivamente arregimentados contra o Rei dos Reis. O homem, por mais perverso e incrédulo que seja, jamais se transubstanciará em demônio, embora possa ser endemoniado, isto é, assumir o papel de demônio contra o seu Criador. Ou seja, por pior que seja o ser humano, ele não vai acrescentar aos demônios. Ele não vai se transformar em um demônio para ter mais um demônio condenado ao inferno. Não, ele pode ser endemoniado, né, e fazer o serviço dos demônios, mas ele continuará sendo um reprovado homem. Por outro lado, o crente, com toda a sua fidelidade a Deus, elevadíssimo grau de santificação, indiscutíveis obras pias e caricativas, nunca se transmudará ao morrer em anjo celeste. O universo do anjo é um e o do homem é outro. Ou seja, por mais santo que o indivíduo seja, morreu, é mais um anjo no céu. Não é. Entendeu? Se foi um eleito de Deus, morreu e é mais um homem no céu, ou uma mulher no céu, ou como não tem sexos, mais um eleito de Deus no céu. Deus preordenará a existência, a vida e o destino de cada ser humano, pessoal e individualmente. A nós, que a tudo enxergamos e percebemos parcialmente, nos parece que os nascimentos são resultados ou do planejamento familiar ou do ato sexual irresponsável. A nós parece isso, né? Por isso que é perigoso você apoiar o aborto dizendo que aquela criança ali ainda não é um ser humano. Não. Quando surge um ser humano no ventre materno, ele, sendo planejado pela família ou um ato sexual irresponsável, é um ser humano que contava na existência da numeração de humanos na terra que Deus tinha escrito e determinado. Aquele feto ali é um de tantos que Deus diz que nasceria e seria um ser humano. Enfim, é o homem que introduz no mundo os seres humanos, não Deus. Ninguém, à luz do que ensinam as Escrituras, é concebido sem a atuação direta de Deus ou sua permissão, porque cada indivíduo que emerge do ventre materno estava pré-ordenado à existência biofísica e predestinado à salvação ou à perdição. Então observe, dizer isso, que é o homem que introduz os seres humanos no mundo e não Deus, é uma ignorância grandiosa. E por isso as pessoas pensam, eu posso matar sim, se foi eu que tive, meu corpo tinha as regras. Aí Deus está dizendo, nem teu corpo é teu, nem as regras são tuas. O teu corpo é meu e as regras são minhas. Então, você vai estar cometendo um grandioso crime se fizer isso.
Por quê? Porque Deus é quem coloca, com sua permissão, cada indivíduo que emerge no ventre materno. Ele está pré-ordenado à existência biofísica e predestinado à salvação ou à perdição. Deus, eterno Criador, é também o mentor e o governador de toda obra criada, que Ele continua recriando em cada indivíduo que nasce, em cada nova geração. Ao completar o número dos predestinados, tanto de eleitos como de réprobos, a atual história da humanidade chegará ao fim. Quando é que vai chegar ao fim? Quando o último eleito for chamado para a salvação e o último reprovado for identificado como reprovado. Entendeu? Aí vem o fim. Mas enquanto esse eleito não vier, não virá também o fim. Então se dará a separação, os remidos nos céus, os reprovados na geena, no inferno. Ao vidente de Patmos, que foi João, apóstolo, a fixação dos eleitos foi revelada e, por dedução, a dos pré-ordenados, a perdição eterna. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que iam ser mortos, igualmente eles foram, o texto que lemos. Quando acontecer isso, aí sim nós vemos com vingança. Número 7, a dúvida da perfeição, a gente vê quão perfeito é as situações, Deus fez no mundo de 7 dias, na verdade 6, mas o 7 ele contemplou, né, que ele parou de trabalhar. Mas tem o número 7 ali, né? Revisar, tá tudo ok. E a gente sabe que para Deus, como assim colocou, também é algo simbólico, 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Isso, por isso que é complicado. Como é que Deus espera dos 7.000 7.000 anos? anos? não. E o pior é que não teria nem como fazer essa conta. Porque os calendários, né, não, vinha. tá todo. Então a gente sabe que tem diferença de O tempo que Adão passou no paraíso, por exemplo, a gente nem sabe quanto foi, né? Foi 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 dias. Eu estava levantando, eu não vou dar um pouquinho de assunto, eu estava levantando essa questão em casa um dia desse. Veja só, o paraíso foi feito aonde? É pro lado da Arábia, aquele lugar ali, né? Na terra, Não, então era na terra, O paraíso foi destruído? Não, foi ocultado, né? Por que então a gente sabe que um dos polos a gente não pode ir? Porque a gente sabe que um dos polos a gente não pode ir. O que será que é escondido? Será que seria, né, o pai? Eu sei. Não, são questionamentos interessantes a se fazer. A questão é o seguinte, que de forma geográfica falando, o rio Tigre lá que passa lá no paraíso, é para o lado da Arábia, aqueles setores ali, entendeu? Aí, se fosse para existir, era para estar lá, mas é o que Deus fez? Deus tornou invisível ou elevou para sua majestade, né? Porque lá no céu está a Nova Jerusalém. Será esta o paraíso, né, que estava aqui na terra? Aí a Nova Jerusalém vai descer do céu e vai voltar a habitar aqui na terra, ou vai iniciar sua habitação aqui na terra, né? Ou também a gente vai para a questão da terra plana, né? Será que é isso que esconde também? Então o negócio, apesar que disse que a gente vive, tem muitas coisas e outras coisas bem mais importantes. Aí nesse sentido espiritual, vai ser aqui na terra a nossa morada com Cristo. E esse milênio está acontecendo no céu. Quando terminar o milênio no céu, dos nossos irmãos desfrutando lá, vai ser quando Cristo vier julgar. Quando Cristo vier julgar, ele vai descer a Nova Jerusalém para cá. E essa terra vai ser destruída por fogo, mas ela vai ser renovada, ela vai ser regenerada pela Nova Jerusalém. E vai ser aqui, né? Só que de forma que não dá nem para tentar imaginar. E também tem a situação, se lá em cima está sendo vivido o milênio, se um ano é como se fosse 1000 para 2, então quantos anos
Não tem. É muito. Por isso que Cristo disse: olha, nem adianta vocês ficar supondo o dia da minha segunda vinda, porque isso está para uso exclusivo do Pai. Vocês vão perder o tempo. Não sei. O Testemunho de Jeová já tentou umas 4 vezes, não conseguiu. Os mormons já tentaram um monte de vezes. Alguns evangélicos profetas tentaram também. E não chega nunca, né? Não tem como. Aí vamos ver aqui. Então ouvi o número dos que foram selados. Veja bem, a questão do número. Vamos voltar para os 144 mil, que acaba sendo o número que é conhecido. Então ouvi o número dos que foram selados. Veja o que João está dizendo. Veja bem. Que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí você diz: eita, então tem o número, olha aí, é 144 mil salvos. 144 mil. Aí lembre-se, número, Feijó disse, para Deus 1000 anos é um dia 1000 anos, e não é nada, e é alguma coisa. Para Deus ele é atemporal, ele está fora do tempo. Número em Apocalipse é muito complexo você pegar de forma literal. Tenha cuidado, muita coisa simbólica ali sendo apresentada, e a gente vai ver a prova de que este é simbólico já já. Mas vamos lá. 144 mil é um número simbólico, seguido com múltiplos numéricos de perfeição, segundo a cabala judaica. Ou seja, na cabala judaica, estes números aqui apresentados a vocês simbolizam números de perfeição. 3 vezes 4 vezes 12 vezes 1000 dá quanto? 144 mil. É como se fosse uma referência à perfeição, esse número. Veja só. E aqui é a questão dos 14, não é? Anciãos. 14, 12 de representantes do Velho Testamento, 12 representantes do Novo Testamento. Né? Junta 24, é tudo números que vão trazendo ao simbolismo. Eis o número, preste bem atenção, viu? Que aqui vai estar a explicação clara do que está sendo dito a respeito da quantidade dos salvos. Eis o número representativo, completo, perfeito e final dos eleitos de Deus. Quando Deus apresenta esse número, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, é um plano perfeito e tem um número definido. Quando ele apresenta 144 mil, ele diz: olha, existe um último a entrar para fechar uma conta. Agora, literalmente falando, quantos são? Aí ele vai dizer: na verdade, em cifras reais, inumeráveis, mas nunca imprevisíveis. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão. Veja o que diz o capítulo 7, 9. Nós lemos sobre os 144 mil em qual capítulo? Vocês lembram? Qual foi o capítulo que estava falando sobre eles? Lembram não, né? Veja em qual capítulo. Vejam em qual capítulo estava falando deles. Não, aqui é outra coisa. É que aguardar os mortos. Mas eu acho que é isso aqui, deixa eu ver. 144 mil. 7, versículo 4. Você desce mais 2 versículos. Passa os 5, chega no mais 4, mais 5 versículos, né? Aí você chega nesse daqui, no 9. Mesmo capítulo. Mais abaixo ele vai dizer: depois dessas coisas, ou seja, depois que eu vi essas revelações, vi e eis o que? Grande multidão. Mas 144 mil não é uma grande multidão também, não é? Pode ser que ele esteja se referindo a ela. E é a ela, só que de outra forma. Grande multidão, que ninguém podia enumerar. 144 mil pode ser ou não? Pode, que ele fez, né? Ele só tinha 144 mil. Aí agora ele está dizendo: olha, na verdade era uma grande multidão. Tão grande que eu não consegui nem contar, minha gente. Ninguém conseguiria contar, que é o que vocês citaram de como as areias do mar, as estrelas. E eu ficava... Mas se a gente pegar a história, inclusive a que foi contada para a gente agora há pouco, o que é que fala? Só Deus entraram na terra prometida. Mas que terra prometida é essa? Era local.
Era a terra aqui. Quantos milhões não saíram para o Egito? E foi o povo que Deus escolheu. Não, e até hoje. Então, quer dizer, já tem milhões de anos. Justamente. E você vê, essa descendência de Abraão são os da fé. Muitos lá morreram pela rebeldia deles, como por exemplo Moisés. Ninguém vai dizer que foi para o inferno, né? Moisés não entrou na terra prometida, mas porque ali era algo simbólico para o físico, para o material, para o espiritual não. E ali você vê que Moisés ficou de fora e muitos outros morreram por causa do pecado deles, mas que foram salvos. Mas comece a contar, desde Abel até hoje e até o último eleito ainda que vai entrar, quantos não dariam na história da raça humana? Agora vamos lá, outra coisa também. Quando Deus diz assim: Abraão, a tua descendência será como a areia do mar, né? Os grãos de areia no mar, ou as estrelas no céu. Como é que você compara, meus irmãos, grãos de areia no mar com estrelas no céu? Aonde tem mais? Pior que não. Não é? A ciência, eu pensava assim, eu dizia, não faz muito sentido, não, mas como tem muita estrela no céu, olha, galáxias, existem milhões de igrejas dentro de galáxias, e existem inumeráveis galáxias que os cientistas ainda nem descobriram que existem, mas existem milhões e milhões de galáxias no universo, com milhões e milhões de estrelas dentro delas. E na soma geral eles dizem assim: se fosse para a gente botar na matemática, tinha mais estrela no céu do que grão de areia nas praias, em todas as praias. Aí você diz: menino, que coisa incrível. Aí o que Deus está dizendo é, dando uma abrangência muito grande e dizendo: olha, não tem como vocês contarem o tanto de eleito que vai existir. Contudo, Jesus Cristo diz que vai ser mais eleitos ou condenados? Condenados, vê. Porque larga é a porta que conduz à perdição, aí são muitos que acertam por ela. E estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos que acertam por ela. E esses poucos dá isso tudo, hein? Imagina. Aí tem gente que diz assim, eu digo: meu Deus do céu, que mente é essa desse povo? Hoje, se o paraíso vai ser aqui na terra, então esses eleitos vão ser tantos assim, vai ficar um espremido em cima do outro, tá? Não vai dar. E estão lidando com quem? Com o menino, né? Será que o Deus eterno pode fazer um mundo, se quisesse, um paraíso, se quisesse, aqui no mundo, estendendo ele para o tamanho do universo, e toda a humanidade de salvo ficar perdida dentro dela? Eu sei não, tem coisa que o povo questiona. Já outros, não faz sentido Deus criar a terra em 6 dias. Aí é como a Adalto Lourenço diz: não faz sentido, por quê? Ele é Deus, meu amigo. Se fosse eu dizia: faça isso tudo hoje, agora, nesse momento, e pronto, se fez. Né? Já aponta hoje a grandiosidade do jeito que está com o pecado do mundo. A gente sendo, por exemplo, o celeiro do mundo dentro da vida, e a gente ainda não explorou nem. Não, justamente. Aí imagina você e outra. Os continentes aí que separados. Não, tem muita coisa. Não, é ampliar. Não tem sentido essas perguntas, não, né? Vai restaurar, vai ser um negócio maravilhoso. Não tem como correr, não. Interessante. É engraçado, os ímpios são engraçados. Tem alguns homens que querem ser Deus. Tem alguém que quer que seja Deus, seja o homem, né? Eu já vejo o contrário. Eu já digo: mas por que Deus fez em 7 dias se ele podia fazer assim e está tudo já feito? Aí você entende porque ele fez em 7 dias, por nossa causa, não por ele, né? Por ele, se fosse só por ele, ele só pensava em começar e existia tudo. Mas por nossa causa ele fez em 7 dias, para a gente aprender que nós não somos ele e precisamos de um dia de descanso, tal. Diga, irmão. Aí tem uma pessoa que diz a mim: por que ele trabalhou 7 dias? Assim, ele podia fazer dentro de 7 dias. Eu disse: é porque os planos, né, diferente deles. Justamente. Aí eu também disse assim, sabe? Eu disse: olha, porque assim, ele fez muito 7 dias. Foi criando um homem, depois criou a mulher. Me disse que ele tem poder dentro de 5 minutos matar toda a vida que na terra ele deu, né? Aí ele pensou nisso. Ficou pensando, aí ele respondeu e disse: olha, só ele prender a atmosfera por 5 minutos. Vê que ninguém tem planta nem nada aqui. É curioso, porque as pessoas eles querem entender Deus a partir de si. Pois. Porque eles querem
Eu não sei se tem mais costume do que eu não cheguei a aprofundar nisso. Não pesquisar nada, mas eu, quando era batista, eu falei no seminário lá, teve um tipo lá que eu queria seguir, que no hebraico deu, a criação do mundo, disse que Deus criou o mundo em um. E quer dizer, tempo indeterminado. Deus não teve tempo para fazer o mundo. Mas depois a Bíblia mostra que no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu não olhei essa profundidade. Por que foi tempo determinado, contado em dias depois? São discussões que as pessoas trazem à tona que pode ter algum benefício nela, até para você raciocinar, questionar e ir buscando uma explicação. Não vai educar, né? Agora que, para que tentar trazer nesse sentido? O bom é você primeiro perguntar o motivo dessa necessidade de ser em um tempo, digamos, indefinido, de que Deus fez. Um dia não é um dia poderia ser 3 anos, 4.000 anos e tal. Por quê? Porque a ciência diz que o mundo tem bilhões de anos. É por causa disso. Aí, para você não cair no erro de dizer que a Bíblia, que o mundo tem no máximo 7.000 anos, porque quando você faz a soma, acaba chegando. É por isso. Não, meu amigo, olha, quantas vezes a ciência não já voltou atrás? E é feito a Adalto Lourenço disse: olha, se você considerar que a Terra está esfriando, a soma deles bate certo, a Terra teria milhões de anos. Mas se você contar de uma quentura, de um esfriamento grande, para a Terra ir aquecendo, aí já dá cerca de 10.000 anos para baixo. Então, a própria ciência muitas vezes apresenta outra explicação ao fato que é escondido de nós. E se a gente não for atrás, acaba pensando que a única ciência é aquela. Mas não, existem outras formas. Ou seja, o que Adalto Lourenço está querendo dizer é o seguinte: olha, se realmente a ciência diz que a Terra foi criada num aquecimento muito grande e no decorrer está esfriando, aí sim daria bilhões de anos. Mas se ela foi criada no frio absoluto e com o tempo foi aquecendo, quando você vai vendo esse aquecimento, não passaria de 10.000 anos. Aí são coisas que você tem que questionar. Por que tanto forçar a barra e não ser 7 dias literais? É porque você acredita de fato que Deus não teria esse poder? Porque se ele disser porque não faz lógica. Aí você diz: não, amigo, então vai conhecer Deus. Não é? Porque Deus ele faz o que ele quiser no tempo que ele quiser. O Deus que criou a eternidade, coisa que não cabe na lógica humana, não tem condição de criar em um dia tudo. Aí é de se questionar isso. Primeiro, por que você está inculcando com essa questão? Se ele entrar para o lado da incredulidade do poder de Deus, aí você já vai nessa incredulidade. Mas se ele disser: não, até creio que Deus, mas é porque pode ter outra explicação, aí vai dar uma estudada maior. A gente deve ter a Bíblia apontando tanto essa situação de tempo para a gente ver. Aí a gente pega no início: Deus criou o mundo em 7 dias. Aí vai um pouquinho mais na frente, aí o irmão mais sábio, depois de Jesus Cristo, fala: olha, há tempo para tudo. Aí a gente vai um pouquinho mais lá na frente da revelação, e Deus fala: cada dia baixa o seu mal. Quer dizer, tudo limitação de tempo. Olha, tempo. Quer dizer, ele nos ensina, você tem que ter cuidado. Foi 7 tempos, Deus fez isso aqui, agora, o outro fez isso. E até para dar o exemplo para nós, não é? Eu já vi até alguém dizendo assim: bem, se Deus construiu a Terra em 7.000 anos, o mundo em 7.000 anos, não, em 6 e em 1.000 anos ele descansou. Então, eu vou começar com o 7º dia, eu vou passar 1.000 anos só descansando, sem trabalhar, que é o meu dia de descanso, né, que é o meu milênio de descanso. Depois dos 1.000 anos eu vejo se eu começo a trabalhar. Aí solta essas piadinhas e tal, para querer, mas é justamente isso. Porque Deus fez em 7 dias? Para que o homem entenda que 6 dias você trabalha, no 7, ou seja, tira um dia, o sabático, o descanso, para você, porque você vai precisar.
Então não é que Deus se cansou, até porque Deus parou de criar. Deus não parou de trabalhar. Concordam? Vocês acreditam que Deus parou de trabalhar, descansou no sentido de não mais trabalhar? Não tem lógica, porque senão não íamos ter oxigênio, não íamos ter vista. Tudo é feito, Paulo diz, né? Olha, nele nos movemos, nele existimos. Se ele dissesse assim, vou tirar um segundo para descansar, quando ele voltasse um segundo depois, cadê minha criação? Justamente, então ele não para de trabalhar. Por isso que Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até hoje, importa que eu também trabalhe. Agora ele descansou de quê? De criar. Ele parou de criar no sétimo dia, entendeu? Mas observe, tem um livro, né, que eu estava lendo, e que Pesca leu também, que Augusto Cury, né, que é um psicólogo aí que é difícil até definir o que danado ele é, mas no final das contas do livro ele diz assim, que num debate de uma pessoa com outra lá, aí o empresário diz, Deus, ele é o ser mais carente que existe. Deus é o ser mais carente que existe. Aí o cara diz, como assim? Ele diz, Deus ele sente muita falta de ser amado. Aí o cara diz, gente, que história é essa, meu? Ele diz, pode ver qual é o resumo dos primeiros mandamentos. Qual é o resumo? Amarás ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Então ele é o principal dos carentes. Ele está olhando Deus a partir de uma visão de si mesmo, como nós, entendeu? Aí você começa a entender Deus de forma teológica. O que é que diz a respeito de Deus? Quem é Deus? O Pai é Deus. É Deus. O Pai está sozinho. O Pai não era amado antes do homem existir. E antes dos anjos existir, para Deus ser amado, precisou anjos e homens serem criados, é isso? Não. Quem amava o Pai? O Filho. E quem amava o Filho? E quem amava o Pai e o Filho? O Espírito Santo. E quem amava o Espírito Santo? O Pai e o Filho. Entendem? Que eles não precisavam de ninguém para amá-los e adorá-los, porque eles mutuamente se harmonizavam, se confraternizavam e se amavam entre si. Não precisava. Quando Deus cria o homem por causa do homem, para o homem, para que o homem tenha existência e para que o homem seja feliz. Entenda, tudo que Deus faz, criando o homem, de benefício, só redunda para quem? Para o homem. Entenda que o homem não vai conseguir, por mais que queira, tornar Deus mais rico. Não tem como. Eu só me lembro do argumento de uma vez que eu tenho, faz muito tempo, não sei, com certeza que não acredito. Que é a prova justamente dessa situação. Porque é uma pessoa, por mais pior que ela seja mesmo, entregue ao dele esse pecado. Faz o seguinte, fulano, não é ruim, Deus não presta, faz o seguinte, siga o que ele pede. Não estou nem mando, né? Siga o que ele pede. Se você se der mal, aí pode ser. É verdade. Justamente. Veja, é feito lá no livro de Jó, diz, olha, se fores rebeldes, a quem tu vai ferir, senão a ti mesmo? Tu não vai ferir a Deus. Mas se fores bom, o que vai acrescentar a Deus? Nada. Deus, ele é rico, já ele tem tudo já. O homem, ele quando é fiel, ele só traz benefício para ele próprio, como o Jobs colocou aí. A gente tem que entender isso e tirar essa ideia de que Deus depende ou precisa de nós para alguma coisa. Não. O próprio Cristo disse, olha, se vocês resolverem dar uma de rebeldezinhos e se calarem, as pedras vão clamar. Agora tem uma coisa, ai de vocês, entendeu? A gente precisa chegar a essa compreensão. Aí você vê pessoas feitas Augusto Cury ou qualquer psicólogo,
O livro é magnífico em sentido de orientação, de criação de pai para filho e tal, de como os filhos, de como os pais erram, dando tudo que os filhos querem e tal, e traz uma lição grandiosa. Aí quando é no fim, coloca algo teológico, coloca algo a respeito de Deus, estraga o livro todo, por causa de tentar se meter com o espiritual. O homem natural só quebra a cara. Lá no curso de psicologia que eu faço, parou, né? E foi até embora. Mas um dos professores insistia em bater no cristianismo. Mas todo o texto que ele queria bater no cristianismo usando a própria Bíblia. Tudo que ele trazia da Bíblia era distorcido. E eu dizia, professor, não tem nada a ver disso que o senhor está falando com esse texto que o senhor está dizendo. Porque na verdade esse texto está querendo dizer isso. Ele ficava desconcertado. Mas percebe, a gente não tem como questionar esses profissionais, e ainda tem, se eles não baterem com o que a Bíblia ensina, no sentido de ensinamento moral, ensinamento de uma coisa ou outra. Aí vem com esse ensinamento moral de ideologia de gêneros, que nem toda a área da psicologia aceita, ou profissionais aceitam, mas vem com essa. Aí uma dessas você pode contestar, porque você tem a ciência a teu favor e ainda as escrituras também a teu favor, né? É a sabedoria que Deus diz e dá de forma deliberada. Pegar assim, o conhecimento de Deus e saber usar dentro da sua vida para influenciar os que estão ao seu redor. E é o papel de Satanás. Esse povo tem que entender que eles fazem o papel de Satanás desde o princípio. Não é à toa que Satanás usou a própria Bíblia contra o próprio Deus, e se deu uma ordem, mas usou. Não é assim que a gente vê o marxismo. Se a gente pegar e fulano, tem cada coisa envolvendo que a gente pensa, é assim mesmo, assim mesmo. Mas porém, no intuito, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver, eita, rapaz, olha o que ele queria que eu fizesse. Justamente. É isso mesmo. Olha, preste atenção. Veja bem, pessoal, veja bem. E como é que a gente explica, então, a questão do mandamento? Dos 4 primeiros mandamentos. Amarás ao seu Deus acima de todas as coisas, todo o teu entendimento. Por que Deus pede isso, então? Se para ele não necessita ser amado. Por que Deus pede isso, então? Para o nosso bem. Porque, veja, preste atenção. Existe uma regra clara na lei da existência. Se você não adora, se você não se guia pela verdade, não tem como você não se guiar pela mentira. Aí você pode dizer, não, pronto, vamos usar o exemplo de pessoas que dizem assim, eu até admiro os evangélicos, não tenho nada contra, mas eu também não sou, né, cristão, mas eu admiro, sou um povo tal. Esse sujeito está servindo a quem? A Baal, o diabo, meus irmãos. Não tem para onde correr. Entenda, ou a gente se guia pela verdade, ou se a gente disser, não, eu vou ficar aqui no meio, o meio é a mentira. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, para o bem de vocês eu vou me revelar, porque se eu não me revelar, vocês vão viver no erro, consequentemente, o destino de vocês vai ser a perdição, porque a mentira e o engano não podem levar à salvação. Fazer o seguinte, eu vou me revelar para vocês. E Deus se revela. E Deus se revela como a verdade. E a verdade é o quê? Se você não amar ao teu Criador, você vai estar amando a criatura. Não tem para onde correr. Ou ama o Criador ou ama a criatura. Aí é que está. Se você escolhe não amar o Criador, você está causando mal a si próprio. Por Deus te amar, aí Deus diz, ame a mim, que aqui está a verdade, ou não é? Está ou não a verdade em Deus? Está. Se você o ama e o adora, você está indo para a verdade. Mas se você disser, não quero, então não vá. Mas aí, você tem que entender que você é um adorador. O ateu pensa que não adora ninguém, ele adora. O ateu é um idólatra. Ele é idólatra de si mesmo, ele acha que a cognição dele, a compreensão dele, o raciocínio dele é fruto
do esforço e dos estudos dele. Então ele se auto-adora, ele se vê como um Deus. Entendeu? Consequentemente, ele se apegou com a mentira. E a mentira não pode levar à salvação, a mentira só leva à perdição. Aí quando Deus se revela e diz me ame, não é por causa dele, mas por causa de nós. Se a gente assim não fizer, a gente é quem dança, a gente é quem está na condenação. Deus vai continuar como? Deus, entendeu? E nós, perdidos. Então, aqui, a gente está vendo a questão do número, que é indefinido, pessoal, para nós, mas é definido para Deus. Deus tem o número certo, mas nós não sabemos quantos são, certo? Deus, portanto, previu o número exato de seres humanos que traria à existência, e desses a soma completa dos eleitos, tanto quanto dos rejeitados. As Escrituras, no entanto, não se preocupam com a descrição, nem com a destinação final dos reprovados, pois é revelação destinada aos eleitos de Deus. Aqui eu achei um pouco complexo do que ele colocou, porque diz que a Escritura não se preocupa com a descrição dos reprovados. Eu ainda, tá bom, pode ser. Mas com a destinação final deles, eles se preocupam, que Deus diz, para onde eles vão, o destino deles qual é. Mas eu cheguei a entender aqui também da seguinte maneira, como se Deus não se preocupasse em detalhar a vida deles lá no inferno. Só diz, será choro, ranger de dentes eternamente e tal, pronto. Já com os eleitos, Deus faz uma descrição nas Escrituras linda, não é? Vai ter ruas de ouro, mar de cristal, que são coisas simbólicas, mas olha, você vai viver com Cristo, olha, você vai ter esse galardão, olha, você vai ter isso, e descreve muitos galardões de lá, que são simbólicos também, e muitas coisas que viveremos lá. Já no inferno ele é curto e grosso, eternamente, choro, ranger de dentes, não é? E sofrimento e dores. Fala mais da situação de reprovação e aprovação. Não, fala mais no inferno do que no céu. Mas o pouco que fala no céu detalha lá, né? E o pouco e o muito que fala no inferno é mais nesse sentido. Você vai para lá, vai para lá, vai para lá, e é horrível, é horrível. E é mais um apontamento, do que Deus pede para que a gente seja, a finalidade do homem. E que não deixa o homem ter desculpa, né? Porque aí eu não sabia que era tão horrível aqui. O que eu mais falei na Bíblia foi desse lugar, né? Agora, algumas consequências. Alguma pergunta, questionamento, acrescentar algo, irmãos? Oxe, o William se transladou, foi? Eu não vi ele entrando, só vi ele sentado ali. Tchum, tchum. Só o urubu observando. Então, estou terminando. Orar para terminar. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. A irmã Maria nos conduz em oração.